Neste mundo, os machos cuja aparência está acima da média serão levados por fêmeas jovens. E esses 7 têm uma aparência não só perfeita, mas também são figuras importantes do império. Por isso, foram forçados a se tornar os maridosfera da princesa inútil. Apenas porque neste mundo onde as fêmeas dominam e os machos são submissos, os machos têm energia espiritual naturalmente instável. Sem o conforto das fêmeas, só podem morrer de dor. Mesmo que seja uma unidade militar, ao voltarem para casa, devem se ajoelhar humildemente. O fofinho não é obediente. Por favor, senhorita, puna o fofinho. E Yulan acabou de abrir os olhos e viu um homem bonito com 19 músculos abdominais ajoelhado à sua frente. Ombros largos e cintura fina, impressionante. Mas estava coberto de marcas de chicote. E sua mão segurava aquele chicote. No entanto, antes que pudesse reagir, o homem começou a se arrastar para mais perto com mãos e pés. Eu não deveria discutir com a senhorita. Por favor, punir a fêmea principal. Só espero que a fêmea principal se divirta com o jogo. Que possa dar o calmante a Shinji. Ele não quis ofendê-la. Não haverá uma próxima vez. O cérebro de Yulan parou instantaneamente. Como a outro homem. Levou 3 segundos para organizar rapidamente as memórias em sua cabeça. Então, ela percebeu que tinha viajado para outro mundo. Ainda era um mundo onde havia mais machos do que fêmeas, com machos submissos e fêmeas dominantes. Lembra que, aos 5 anos, a original foi separada devido a uma conspiração da realeza. Cresceu vagando pelo planeta de lixo desde pequena. E perdeu o poder de cura básico de uma fêmea. Talvez devido à culpa. Sua mãe, a rainha, com um gesto, deu-lhe 7 homens. Cada um era excepcional ao extremo. Mas não desejavam servir uma inútil sem poder de cura. Por isso, eles atrasavam de várias maneiras o casamento com a rainha. Para uma princesa, isso era, sem dúvida, uma humilhação nua e crua. Justo neste momento, o império está em caos. A segurança do império precisa disso. Vários machos poderosos mantêm isso. O contrato de casamento terá que ser adiado. A antiga dona se tornou uma piada completa. Irritada, a antiga dona até deu um indutor ao plebeu Sushinji. O macho que foi forçado a ser induzido ficou azul. Ou usa um calmante correspondente para se acalmar, ou encontra uma fêmea de alto nível para acalmá-lo. Caso contrário, ele ficará completamente louco e se tornará uma besta. Mas mesmo se virar uma besta, Sushinji não está disposto a se submeter à antiga dona. O Uzantin, sendo o marechal do exército, não suporta ver o esforço de seus subordinados se tornar em vão. Por isso, decidiu sacrificar-se como marido legítimo da antiga dona. Desde que você esteja disposta a dar o calmante a Sushinji, eu estou disposto a servir você como minha senhora. Yulan, envergonhada, fez buracos no chão com os dedos dos pés. Você não precisa se sacrificar. Eu vou te dar o calmante agora mesmo. Ela só queria se desvincular desses homens. Chegar muito perto realmente pode ser fatal. Mal sabia que, ao se levantar, um uivo agudo de lobo de repente ecoou. Na próxima segundo, o porta da sala. Não é bom, princesa. O general Sushinji teve sua energia espiritual colapsada, transformando-a em uma besta e está prestes a enlouquecer. E o Uzantin, ao ouvir o uivo, já estava correndo para o quintal. E Yulan parecia ter recebido uma sentença de morte. Ela não conseguiu evitar de tremer. Mas não faz sentido. De acordo com o que os vendedores de indutores do mercado negro disseram, deveria não ser tão rápido para se transformar em besta. Mas ela não tinha tempo para pensar demais. Ela rapidamente começou a procurar o calmante escondido. E correu apressadamente para o quintal. Neste momento, o Uzantin estava parado em frente a uma enorme jaula de ferro. Uma loba gigante prateada de 3 a 4 metros de altura, mordendo incessantemente na jaula, emitindo gritos de dor. Um jovem general que conseguiu sair da favela acabou se tornando essa aparência louca. Percebendo a chegada de Yulan, virou-se instantaneamente e a encarou ferozmente. Pulou em direção ao seu local como um louco. Ela se assustou e recuou vários passos. Quase caiu de bunda. Se não fosse pelas barras de ferro, ela provavelmente teria tido a garganta cortada. Lutando contra o medo interior, ela andou trêmula até o Uzantin. Estendeu aquele tubo com líquido azul escuro. Isso ainda é útil para ele agora? Mas não esperou o Uzantin responder. Apenas ouviu os guardas ao redor cochichando. Para que serviria o calmante agora? O general já se transformou em besta. Na verdade, ainda há uma maneira.
Um dos guardas se pronunciou. Nos primeiros 5 minutos após se transformar em forma de fera, um brilho de escárnio não disfarçado passou por seus olhos. Mas os machos em estado de fera, exceto as fêmeas, observando o lobo que batia incessantemente na jaula de ferro por causa da dor, Yulon mordeu os lábios e reuniu coragem. Nenhuma fêmea preciosa estaria disposta a arriscar-se por isso. Yulon ouviu tudo atentamente. Seu rosto pequeno instantaneamente. A mão segurando o calmante tremeu levemente. O Uzantin, ao ver isso, teve um brilho de zombaria em seus olhos. Mas a bagunça deixada pela original terá que ser arrumada por mim mesma. Observando o lobo que batia continuamente na jaula por causa da dor, Yulon mordeu os lábios e reuniu coragem. Deixe-me ir. Não importa se o Uzantin acredita ou não. Afinal, não há outros candidatos adequados agora. Não dizem que os machos nunca machucam as fêmeas por natureza? Vou tentar, não deve haver problema, certo? Ela tentou em voz baixa. Porém, o Uzantin hesitou apenas por um segundo. E então mandou abrir a jaula. Colocá-la lá dentro. Os guardas ao lado ficaram com o coração na garganta. Afinal, ela é uma princesa. Mesmo que não tenha poder de cura, ela ainda é a princesa biológica da rainha. E além do mais, é uma major com talento de energia espiritual nível 3S. Somente fêmeas do mesmo nível conseguem acalmá-la. Mas o Uzantin parecia ter tomado uma decisão. Ele abriu a jaula de ferro e a colocou dentro. Alguns guardas então se aproximaram da jaula tremendo. Abriram uma pequena porta ao lado, que só permitia a passagem de uma pessoa, sem se preocupar com a possibilidade de um lobo gigante sair. Isso era, de fato, bastante humanitário. Mas isso não impediu Yulon de ficar nervosa. Quanto mais ela caminhava para dentro, mais suor frio começava a aparecer em sua testa. E ela repetia para si mesma: eu não tenho medo, eu não tenho medo. Anel. De repente, a língua da enorme loba de prata passou de forma displicente pelos dentes afiados do lobo. As patas dianteiras estão apoiadas no chão. As costas estão levemente arqueadas. Este é um sinal iminente de ataque. Mas Yulon nunca teve um cachorro. E muito menos entende de lobos. Assim que ela entrou completamente, o grande lobo uivou e pulou em direção a ela. Ela gritou de medo. Todos os guardas fecharam os olhos, não ousando encarar essa cena. Mas o lobo parecia ter uma nova ideia. Parou abruptamente a apenas 0,01 centímetros do rosto de Yulon. Desde o momento em que a fêmea jovem apareceu, ele realmente queria se aproximar dela, engoli-la. Mas agora, ao cheirar a distância N, a fêmea jovem é tão cheirosa. Então ele mudou de ideia. Estendeu a língua cheia de espinhos. Lambeu rapidamente o rosto da fêmea jovem. Yulon gritou de medo. Caiu para trás em pânico. Seu pequeno rosto se contraiu em uma bola pequena. Os longos cílios tremem incessantemente, como uma borboleta molhada pela chuva. A pessoa estava extremamente assustada. Pobre, mas muito adorável. O lobo prateado observava com os dentes coçando. Na frente de todos, lamberam a fêmea jovem mais uma vez. A cabeça do lobo de 2 metros era como a de um cachorro querendo acasalar. Cheirava aqui e ali. Após ter seu cheiro por toda parte, enterrou a cabeça no pescoço da fêmea jovem. Yulon estava petrificada de medo. Mas em seu coração, sempre se lembrava das palavras do guarda que a aconselhou. Precisava acalmar as emoções de Shinji. E então injetou o calmante no pescoço do lobo prateado. Ela estendeu as mãos tremulamente. Abraçou suavemente o lobo prateado. Você não vai me morder, certo? Injetou o indutor de calma. Você vai ficar melhor. Fique comportado, está bem? É como se estivesse tentando acalmar uma criança. Os olhos verde-escuros do lobo prateado mostraram um leve desdém, mas a cauda atrás dele balançava alegremente. Ele abriu a boca de propósito para a fêmea jovem, mostrando seus dentes afiados. Quando a fêmea jovem ficou com medo, ele estendeu a língua e lambeu o rosto da bela jovem para agradá-la. Essa atuação não é diferente daquelas crianças imaturas do jardim de infância. As pessoas do lado de fora da jaula simplesmente não sabiam onde olhar. Isso ainda era o que eles chamavam de belos e poderosos. O gênio arrogante e frio que é um jovem major-general? Yulon não podia pensar em tanto. Aproveitando a oportunidade, ela injetou o calmante no corpo do lobo prateado. Ela olhava para o lobo prateado com expectativa, esperando que ele voltasse à sua forma humana familiar. Mas o lobo prateado sacudiu o corpo, fazendo carinho na fêmea jovem de forma frenética.
quando Yulan a acaricia na cabeça. O lobo inteiro transparece alegria visivelmente. E devido ao sucesso da injeção do calmante, Yulan erroneamente acredita que o lobo prateado já recuperou a sanidade. Não precisa se preocupar em ter o pescoço mordido. Estende a mão e acaricia a cabeça do lobo prateado. Aperta as orelhas do lobo prateado. Embora nunca tenha criado um peludo, ela realmente gosta de peludos. Seu pelo é tão macio. Você é tão bonitinha. Ah, 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 ah. Não pode mais fazer carinho. Não pode lampar as faces nem as mãos. Ela, segurando o grande lobo prateado, evita a intimidade de vez em quando. E não se esquece de olhar para o Uzantin do lado de fora da jaula. Quando Sushinji vai recuperar a forma humana? Precisa esperar mais um pouco? É provável que Sushinji, ao se transformar em humano, não a deixará mais fazer carinho e afeto. Mas o Uzantin não respondeu. Seu rosto não tinha nenhuma expressão, mas em seu coração, uma onda gigantesca já se formava. Pois de acordo com a lógica normal, assim que o calmante é injetado no corpo do macho, ele deve instantaneamente surtir efeito e restaurar a forma humana. Mas a situação atual, a única possibilidade é que o calmante falhou. Então por que o lobo prateado se tornou tão obediente? Enquanto pensava nisso, o grande lobo prateado que estava rolando e brincando com Yulan, de repente, tremeluziu todo o seu corpo. E então seu corpo começou a encolher lentamente, e se transformou em um jovem atraente e imponente. Olhando para Sushinji de olhos fechados, deitado no chão, Yulan finalmente soltou um suspiro de alívio. Sem ânimo para apreciar a beleza do rapaz, ela se levantou rapidamente do chão e saiu da jaula de ferro, e correu para diante de Uzantin, querendo saber quando Sushinji poderia acordar. Agora está tudo bem? Mas não sabia que o homem deitado na jaula de ferro movia os dedos. Mas não escapou da visão de Uzantin 5.0. Ele deu um grunhido gelado em seu coração. Está tudo bem. Ele logo vai acordar. No final, ele não expôs Sushinji. Afinal, sendo um macho 3S, ele estava agindo de maneira infantil diante de uma fêmea. E nem mencionar que essa fêmea é uma das que eles não queriam. Se ele acordar agora, seria um pouco constrangedor. Felizmente, ele não chegou a se tornar uma fera totalmente. E Yulan finalmente se tranquilizou. Pensou que, enquanto não fizesse nada estúpido no futuro, com a sua atual identidade de princesa, com certeza, ela poderia viver bem neste mundo. Mas isso era impossível. O mordomo veio correndo trazer notícias. Luísa bloqueou a porta com um monte de jornalistas. E Yulan estava com uma expressão confusa. Será que eu tenho alguma grande notícia? Com esse pensamento em mente, acabou de chegar à porta da mansão. A porta da frente foi aberta com um golpe por alguém lá fora. Luísa se aproxima com uma expressão preocupada. Lan, Sushinji lutou bravamente pelo nosso império, mas se tornou uma besta por causa do seu desejo egoísta. Eu realmente não consigo suportar isso. Embora você não tenha o poder de cura, não pode se vincular ao Major Su. Mas eu prometo que vou apenas acalmá-lo regularmente. E não vou competir com você pelos machos. Uma fêmea, mas não consegue acalmar seu próprio macho. Deixe que outras fêmeas ajudem. Isso é nada menos que uma humilhação explícita. Mesmo que Yulan seja ingênua, ela sabe que não pode aceitar tal proposta. Mas antes que ela pudesse abrir a boca para dizer a verdade, Luísa sorriu com um ar de triunfo. No segundo seguinte, uma mulher de meia-idade ao lado caiu de joelhos no chão com um baque. Sem dizer uma palavra, começou a se prostrar em reverência a Yulan. Suplicou insistentemente a princesa. Libere meu filho. Por favor, eu imploro. Deixe a princesa Luísa acalmá-lo com sua energia espiritual. Yulan tentava confortar, dizendo que Sushinji estava bem. A mulher de meia-idade chorava cada vez mais desesperadamente. Afinal, todos sabem que Yulan é uma princesa inútil sem poder de cura. E ainda por cima, ela é maldosa. Ela foi deliberadamente ao mercado negro comprar indutores para causar problemas. Como Sushinji poderia se interessar por alguém assim? E nem pensar em deixar essa pessoa acalmá-lo. Portanto, Yulan certamente está mentindo. Por favor, princesa. Meu filho só tem 20 anos este ano. Ele ainda é jovem. Que cena triste para quem escuta. É um espetáculo de amor materno que faz aqueles que veem chorarem. Os jornalistas já começaram a tirar fotos freneticamente. Até houve quem começasse a comentar. A princesa Yulan e a princesa Luísa estão em mundos diferentes. A princesa Luísa e o Major Sushinji são claramente um casal mais compatível.
Luísa se sentia cada vez mais satisfeita ao ouvir isso. Ninguém sabia. O calmante que Yulan tem nas mãos é falso. Mesmo se for injetado, não adianta. Porque isso é, na verdade, uma armadilha que ela montou. Apenas ela pode acalmar pessoalmente. Para que Su Shinji possa acordar. Ela quer para roubar todos os machos ao redor de Yulan. Ela estava de costas para os repórteres, olhando para Yulan de maneira provocativa. Eu sei que você gosta do General Shinji, mas eu não vou competir com você. Se eu tivesse essa ideia, eu e o General Shinji já estaríamos juntos. E não teria. Ela deliberadamente prolongou a última sílaba. Instantaneamente, um jornalista inteligente na multidão ajudou a completar. Se a princesa Luísa estivesse interessada no General Shinji, certamente os dois já estariam juntos. Não estariam esperando Yulan ser recuperada. A princesa Yulan não atrai os machos. Achando que todas as fêmeas são como você? A multidão imediatamente explodiu em risadas. Luísa franziu levemente a testa na hora certa. Ela pressionou as mãos para baixo. Todos, não digam isso. Eu acho que Lanlan já percebeu seu erro desta vez, não é? Deixei-me entrar para acalmar o Major Su Shinji. Enquanto falava, ela ainda reafirmou. Eu realmente não vou roubar sua pessoa. Mas em seus olhos, virados para os repórteres, havia uma provocação total. Ela também adicionou em silêncio. Como se isso fosse verdade. Ela está aqui para roubar pessoas. Se fosse a verdadeira dona. Neste caso, talvez já tivesse brigado com Luísa. Mas Yulan não faria isso. Não é só uma atuação? Quem não saberia fazer isso? Ela cruzou os braços sobre o peito. Embora não soubesse de onde Luísa tirava sua confiança, mas ela não se importava em entrar na jogada. Ela enfatizava novamente que Su Shinji já estava bem. Ele não precisa de ajuda. Quanto mais a verdade se revelava, menos as pessoas acreditavam. Quando as coisas chegassem ao ápice, ela chamaria Su Shinji. Certamente, naquelas horas, as expressões das pessoas seriam ótimas. Pensando assim, ela ainda ergueu um pouco o queixo. Fez uma expressão ligeiramente satisfeita. E o Wu Zantin, que estava atrás dela. Seus olhos dourados brilharam de forma apropriada. Como esperado. Luísa viu a satisfação de Yulan apenas como uma ostentação, pensando que Su Shinji não tinha muito tempo restante. Era raro ver um pouco de preocupação em seu rosto. Após a decepção, ela repreendeu Yulan por ser egoísta, e declarou sua determinação de salvar o herói. Sob sua liderança, todos conseguiram abrir caminho para Luísa, empurrando Yulan. No entanto, não tiveram tempo para comemorar. Um rosto familiar apareceu diante de todos. O que vocês estão fazendo? O olhar confuso de Su Shinji se virou. Ele viu a mulher de joelhos no chão. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que você está planejando fazer agora? Luísa, prestes a mostrar seu charme feminino, ficou paralisada. A esposa de Su, que estava de joelhos batendo a cabeça, também ficou paralisada. Não muito longe, os repórteres prontos para dar a notícia ficaram parados no lugar. Na verdade, tudo o que Yulan disse há pouco era verdade. O general Su Shinji realmente está bem. Alguns repórteres mais atentos notaram o rubor no rosto do general Su Shinji. E aqueles que têm esse tipo de qualificação estavam somente Yulan ali no local. Um ou dois começaram a imaginar freneticamente. Comentários começaram a surgir ao redor. Su Shinji finalmente entendeu como as coisas estavam. Ele rapidamente lançou um olhar sobre o rosto de Yulan, pensando sobre como ele se comportou de forma adorável pouco antes. Ele se sentiu um pouco desconfortável e inseguro. Mas quando olhou para Luísa, sua expressão voltou ao usual ar de orgulho e frieza. Obrigado pela preocupação, princesa Luísa. Minha fêmea dominante me trata muito bem. Ele estava completamente aqui. Os rumores de que Yulan o maltratava se dissiparam por si só. Luísa estava fula internamente, mas ainda mantinha um sorriso atencioso no rosto. É bom que o general Su Shinji esteja bem. Eu só não quero que o Império perca um gênio como o general. Por isso, eu me precipitei um pouco. Por favor, perdoe minha imprudência. Assim que terminei de falar, o jornalista ao lado exclamou. Ele elogiou a gentileza da princesa Luísa. Infelizmente, Su Shinji ainda estava com aquela expressão fria. Ele também fez questão de lembrar que você continue a me chamar de Su, o jovem general. Eu temo que minha fêmea não se sinta segura. E você deveria se desculpar com minha fêmea. Deveríamos ter uma bela noite. Embora ele ainda não tivesse pensado em como tratar Yulan, após a cena vergonhosa que ele mesmo havia criado,
Ele não hesitou em defendê-la na frente dos outros. O sorriso de Luísa começou a mostrar sinais de vulnerabilidade, mas a imagem pública dela, como uma pessoa boa e gentil, não pode ser arruinada. Ela respirou fundo e se virou para ficar na frente de Yulan, inclinando a cabeça em um pedido de desculpas. Espero que você possa me perdoar. Sua atitude era extremamente sincera. Perto dali, o jornalista ainda estava tirando fotos. Se Yulan não perdoar, isso fará com que ela pareça mesquinha. Mas da próxima vez você deve ter cuidado. Não tem um forte interesse nas outras fêmeas. Os homens podem desenvolver um forte desejo de cuidado, viu? Falando sobre Yin e Yang, ela também é uma boa jogadora. Se não estiver de olho no macho dela, como poderia estar sempre atenta? Como esperado. Mulheres são mais atraentes para os homens. Su Shinji estava ao lado com um leve sorriso. Só que ele ainda não percebeu. Quando todos foram mandados embora. No local, apenas Yulan e seus dois maridosfera permaneceram. Eles a observavam um na frente do outro. Mas ela não conseguiria vencer nenhum deles. Estava prestes a se render quando Su Shinji falou primeiro. Há um traidor na mansão. E um olhar frio cruzou os olhos de Wu Zantin. Eu já mandei alguém cuidar disso. A pequena cabeça de Yulan estava cheia de perguntas. Ela ainda não havia reagido. Então, lamentos tristes vieram do quintal da mansão, misturados com sons de pancadas. Seu rosto bonito instantaneamente ficou pálido. E ainda por cima, Wu Zantin queria assustá-la. A fêmea principal não quer dar uma olhada? Como vamos punir os traidores? Não, não precisa. Yulan adora uma agitação. Mas no momento, realmente não é necessário. Ela recuou vários passos seguidos, mas acabou colidindo com o peito duro de Su Shinji. Wu Zantin, ao ver isso, teve um leve brilho de descontentamento em seus olhos dourados. Isso realmente é como ter leões à frente e lobos atrás. Yulan rapidamente correu para o lado e se endireitou. Reuniu coragem por um tempo. Tomou a iniciativa de se desculpar com Shinji pelo que aconteceu hoje. Que autoridade de princesa que nada, isso é conversa fiada. O mais importante é preservar a própria vida. Não vamos falar de princesa. Mesmo que a fêmea peça desculpas ao macho. Isso é algo inédito na história. Se isso vazar, os outros machos vão zombar dela, como se estivesse adormecida. Su Shinji ficou confuso, mas logo decidiu perdoar a fêmea jovem. Quem mandou ele se transformar em sua forma bestial agora? Então, de forma desavergonhada, colar-se a ela? Mas, não importa qual seja a razão, Yulan conseguiu relaxar seu coração ansioso. E então olhou sinceramente para os três. Sendo assim, que tal cancelarmos o nosso noivado? Desde que eu me mantenha longe de alguns maridosfera. Suponho que eu não terei um final trágico como a antiga dona. Mas sua ideia era muito ingênua. O Zantin até se divertiu com ela. Na verdade, ela estava fazendo um pedido sério de divórcio. Foi visto como um jogo de sedução, perdendo o sustento dos machos. Você tem certeza de que conseguirá sobreviver mais de 3 dias? Vamos verificar o saldo do seu cartão primeiro. Yulan finalmente percebeu a gravidade da situação. Apressadamente, pegou o celular para ver. O saldo mostrava 0,00, partindo seu coração. Deu uma olhada com mais atenção. O Zantin lembrou gentilmente mais uma vez. Yulan limpou os olhos novamente. Oh meu Deus! Ela contou no ecrã com os dedos pequenos. A original na verdade devia quase um pequeno objetivo. Suas pernas enfraqueceram e ela quase se ajoelhou. Seus olhos bonitos piscaram. Finalmente entendeu o porquê. Embora a original fosse uma princesa, no final das contas, era uma fêmea inútil sem poder de cura. A assistência que recebia todo mês era bastante limitada. E, além disso, sendo instigada abertamente e clandestinamente por Luísa, a original gastava ainda mais sem limites. Mesmo que tivesse acumulado dívidas altas, não se importava. Felizmente, a lei do Império estipula, para proteger os direitos das fêmeas. Após o casamento, as fêmeas têm o direito de compartilhar os bens dos machos. Quanto mais Yulan pensava, mais envergonhada se sentia. Ela sempre dependia de outros para se sustentar. E agora, sem vergonha, falava sobre divórcio. Ser considerada uma trapaceira era compreensível. Mas não tem problema. Eu posso pagar isso sozinha. As princesas reais recebem um salário extra de 1 milhão por mês. Ela também pode vender os artigos de luxo da original. Com certeza conseguirei pagar aos poucos. Hehe. O Zantin claramente ainda não acredita. Mas contanto que não venham nos incomodar.
Ele não se importará com isso. Espero que você faça o que disse. Mal sabe ele que em breve será desmascarado. Yulan ficou aliviada ao saber que não o veria. Ela rapidamente acenou com a cabeça. Garantiu a si mesma que cumpriria a promessa. Mas ao pensar na dívida de 99 milhões, seu rostinho se enrugou em uma expressão de dor. Não falando em pagar. Até o dinheiro para as despesas de amanhã é um problema. Quem diria que o celular tocaria com um som agradável? Era o som do dinheiro chegando. Era Sushinji, que estava atrás dela. Eu acredito que você realmente queira mudar. Este dinheiro eu considero um empréstimo para você. Quando você tiver dinheiro depois, pode ir pagando devagar. Não estou com pressa. Olhando para os 10 milhões que acabaram de cair na conta. Yulan ficou emocionada até as lágrimas rolarem. Fique tranquila. Eu definitivamente vou arranjar um emprego e te pagar de volta. Mas deixar as fêmeas saírem para ganhar dinheiro. Só machos incapazes fariam isso. Sushinji franziu a testa e estava prestes a dizer algo. Um alarme agudo ecoou por todo o planeta central. Há inimigos fazendo um ataque surpresa. Zantin e Sushinji precisam voltar para a equipe imediatamente. Antes de sair, Sushinji fez um lembrete especial. Se precisar de algo, lembre-se de falar com o mordomo. Eu não poderei responder suas mensagens a qualquer momento no campo de batalha. Ele terminou a fala com uma expressão extremamente séria. Em seguida, os dois saltaram para o ar e subiram na nave de guerra que estava prestes a partir não muito longe. Espero que todos possam voltar em segurança. Yulan fez uma oração silenciosa em seu coração. No entanto, no dia seguinte, ela ainda não tinha terminado seu café da manhã. Foi levada à presença da rainha. Ela acabará de entrar no palácio. Dentro da sala, ouviu-se um grito severo. 8. Ajoelhe-se para mim. Belina parecia muito irritada. Yulan ficou paralisada com seu pequeno corpo. Olhou para Luísa, que estava sentada ao lado com um sorriso irônico. Se ela se ajoelhasse, que vergonha! Ela, confusa, perguntou por quê. Não esperava que Belina ficasse ainda mais irritada. Ela sorriu friamente. O que você fez na noite passada? Você não sabe disso? Estava se referindo ao fato de que ela deu um indutor a Sushinji. Yulan interrompeu as palavras da rainha. Sushinji já é o maridofera que você me deu. Estou exercendo meu direito como fêmea principal. Qual é o problema nisso? Ela estudou as regras deste mundo na noite passada. Embora a original tenha feito algo imoral. Mas, no fim das contas, é apenas um capricho entre o casal. Ela estava bastante convencida de sua posição. Portanto, ajoelhar-se é impossível. Além disso, já conseguiu o perdão de Sushinji. Ela tirou o celular. Queria contatar Sushinji para provar que era verdade. Mas não sabia que Luísa veio ao palácio reclamar na noite anterior. Ela mencionou que Yulan estava assediando os machos por telefone. E ainda exagerou. Se irritasse aqueles 7 machos poderosos, a posição de rainha de Belina poderia ser derrubada. Além disso, a antiga dona não tinha habilidade. A expressão de Belina mudou instantaneamente. Ela apressadamente fez com que os guardas pegassem o celular de Yulan e verificou o histórico de chamadas. Como Luísa disse, realmente, eram todas chamadas para alguns homens, e mais de 100 em média. Ela instantaneamente ficou tonta. Repreendeu a filha por não pensar no todo, e não se deixar levar por pequenos romances todos os dias. Você, uma fêmea inútil sem poder de cura, não pode nem aliviar a agitação espiritual. Eles têm o poder de te rejeitar. Não se humilhe tanto. Belina, depois de falar, acenou com a mão, meio com dor de cabeça. Pode descer. Fui chamada sem motivo para levar uma bronca. E ainda me tiraram um celular. Yulan estava realmente furiosa por dentro. Mas havia alguém mais irritada do que ela. Luísa não esperava que Yulan fosse tão firme desta vez. Não se deixe enganar pelo fato de a original ser tão arrogante por fora. Mas sempre foi muito submissa diante da rainha. Se mandassem ela se ajoelhar, ela se ajoelhava. Se mandassem fazer algo, ela fazia. Não iria revidar uma palavra sequer, com medo de que a protagonista não a reconhecesse como filha e a expulsasse de seu título de princesa. Por isso Luísa sempre tinha certeza quando ia reclamar. Mas hoje Yulan se defendeu. E tinha razão, com argumentos claros e coerentes. Ela até achou que Yulan parecia mais bonita do que antes. E do outro lado, Yulan caminhava irritada em direção à saída do palácio. Embora este mundo seja de feminas dominantes e machos submissos, dizer que uma fêmea não tem poder de cura significa que não vale nada. Ela precisa melhorar sua força.
mesmo tendo o poder de cura. Ela não pode seguir apenas o caminho de ser um calmante. Ela estava pensando em outras maneiras. Mas aquele calor a deixou com a boca seca. A área central do palácio não permite a entrada de veículos flutuantes, o que a forçou a sair apenas levando 2 pedaços de presunto. Neste calor de 90 graus, ela sentia que estava derretendo. Ao passar por uma grande porta de vidro aberta, ela não esperava. De repente, uma brisa refrescante a atingiu. Foi extremamente agradável. Ela ficou parada, com as pernas fixas no lugar. Não queria se mover nem um pouco. Ela estava curiosa para ver que lugar era aquele. Não é possível que eles estejam usando tanto ar-condicionado. Gato espiando JPG marca registrada. Uau! O que ela viu? Era uma loja de conveniência. E tinha água gelada que ela queria beber. Nesse momento, na frente do caixa, havia algumas pessoas vestindo uniformes iguais na fila. Se ela fosse um pouco mais atenta, poderia notar que todos estavam usando crachás no pescoço. E o lugar onde ela estava era a entrada do primeiro instituto de pesquisa. Esta é a loja de conveniência interna deles. Mas Yulan não sabia. Ela só queria beber água gelada. Pensando assim, ela realmente entrou correndo. E pegou alguns petiscos. Comportadamente, ficou na fila atrás. Seu rosto estava agora bem rosado. Ela ainda tinha pequenas gotas de suor no corpo. Que cheiro bom! Ela é tão educada. Incrível que uma fêmea esteja na fila. Uau! Eu realmente quero lamber o suor do rosto dela. Um grupo de machos sussurrou e discutiu freneticamente. Ela é tão bonita e cheirosa. Deve ser uma fêmea de alta qualidade. Eu quero muito que ela seja minha parceira. Yulan não ouviu a discussão dos machos. Ela só estava ansiosa, perguntando por que ainda não era sua vez de pagar. Ela lambeu os lábios secos novamente. De repente, isso provocou uma onda de exclamações. Até mesmo um macho descontrolado desmaiou no ato. Alguns machos ao redor apressadamente ajudaram a levantar a pessoa. A loja de conveniência, que antes era calma e organizada, estava agora fria. Agora estava fervendo de atividade. Até o ar estava carregado de uma energia vibrante. O chat do Instituto de Pesquisa foi instantaneamente bombardeado. Alguém postou a foto de Yulan no grupo. Neste momento, era a hora do intervalo no Instituto de Pesquisa. Cada um parecia um pavão exibindo suas penas. Aqueles que usavam perfume estavam se perfumando, aqueles que têm penteados, aqueles que têm penteados. Correu rapidamente para a loja de conveniência. Na era intergaláctica, uma fêmea bonita e de bom humor é mais difícil do que ganhar na loteria de bilhões. Os machos solteiros fariam qualquer coisa para conquistar Yulan. Mas Yulan não tinha ideia do alvoroço que estava causando. Ela só sabia que finalmente era a vez dela. Quando o caixa a viu, até a voz ficou mais animada. Um total de 38 estrelas moedas. Você só precisa passar seu crachá aqui. O rostinho bonito de Yulan ficou perplexo. Não pode ser em dinheiro? Eu não tenho crachá. Não tem problema. Pode usar o meu. O macho que estava atrás dela finalmente chegou a este momento. Colocou seu crachá na máquina de débito. Assim está bom. Após a explicação do macho bem-intencionado, Yulan só então soube que era a loja de conveniência interna do Instituto de Pesquisa. Eles compram coisas passando o crachá. O valor é descontado diretamente do salário depois. Ela instantaneamente se sentiu muito envergonhada. Que tal trocarmos contatos? Eu vou te transferir o dinheiro que acabei de pegar. Os olhos do macho brilharam instantaneamente. Ele imediatamente tirou o celular que já tinha preparado. Meu nome é Xuezinil. Qual é o seu nome? Yulan. O que você está fazendo aqui? Antes que Yulan pudesse responder, foi interrompida por um homem de expressão fria. Ele tinha em seu rosto uma expressão de ciúmes que ele mesmo não entendia. Ele ouviu as pessoas ao redor chamando nervosamente pelo diretor. Yulan sabia que essa pessoa não era qualquer um. Mas ao perceber a aparência do homem, ela estava confusa. Não era um dos 7 noivos da original? Era o diretor do Instituto de Pesquisa do Império, Shen Zuoran? Na verdade, quando Yulan entrou na loja de conveniência, Shen Zuoran estava na frente da janela do segundo andar, assistindo tudo. Ele viu que a pequena fêmea não fez nada. E facilmente seduziu todos os machos solteiros do instituto. Só posso dizer que pescar não é tão rápido. Neste momento, a expressão dele não era boa. Especialmente ao sentir o cheiro encantador no ar. E ainda o rosto cada vez mais bonito de Yulan. Ele se sentia ainda mais frustrado por dentro. Este não é o lugar onde você deveria estar. Ele a expulsou sem qualquer cerimônia. Yulan sabia que estava errada e não rebateu.
Ela apenas assentiu obedientemente. Ela se virou para olhar o macho que gentilmente pagou a conta para ela. Pensou que não poderia se aproveitar dele. Estava hesitando se deveria pedir seu contato. Não esperava que caísse nos olhos de Shenzuora. Agora era a hesitação que ela não queria ter que deixar o local. Você quer que eu chame a segurança para te levar para fora? Sendo expulsa repetidamente. Mesmo Yulan, que tinha um bom temperamento, não conseguiu aguentar. Ela fez um resmungo para o homem, sem muita gentileza. Eu sei como sair sozinha, não há necessidade de você se apressar. Essa excitação. O aroma doce no ar parecia fervilhar instantaneamente. Envolveu Shenzuoran como uma onda avassaladora. Ele parecia estar preso no néctar doce das flores. Só sentia um gosto doce e aromático. O coração batia de forma tímida. O sangue em todo o corpo começou a fluir. Sua testa começou a ficar ardendo. Este é um sinal de que os orcs estão se libertando. Ele agarrou uma fêmea pequena que passava ao seu lado. Você usou perfume? Ele disse essa frase quase com raiva. Fêmeas de alto nível têm um aroma especial, com grande poder. Pode até fazer os machos perderem a compostura no ato. Mas Yulan não estava curada. E tinha um histórico de dar informações ao Shuxinji. Shenzuora não pôde deixar de desconfiar. Isso provavelmente é mais uma artimanha de Yulan. Yulan só se sentia confusa. Ela afastou a mão do homem com um tapa. Seu olhar expressava claramente desgosto. Como você pode caluniar os outros? Ela sabia que de vez em quando tinha um cheiro. Mas ela realmente não conseguia encontrar uma solução. Será que Shenzuoran pensa que é algo fedido? Ele está dizendo isso de propósito para envergonhá-la? Novamente tentando expulsá-la. Novamente a humilhando. Irritada, ela pisou no pé dele. HMPH. Seu canalha. Depois de pisar, ainda tem medo de ser retaliada. Ela saiu correndo da loja de conveniência e desapareceu. Um macho de bom coração pagou a conta dela. Só pode esperar pela oportunidade para retribuir. Observando sua silhueta esguia. Todos os machos não resistiram e ficaram com pena. Todos acharam que o diretor era muito cruel. E ainda era tão feroz com a jovem fêmea. Mas ninguém se atrevia a expressar sua raiva. Shenzuora não achava que estava errado nem um pouco. O forte perfume de Yulan. Esses pesquisadores não conseguiram perceber que era um atrativo em spray. São realmente um bando de idiotas. Sentindo aquele cheiro, ele estava quase certo. Yulan estava vindo diretamente para ele. Ele definitivamente não gostava desse tipo de fêmea cheia de artimanhas e ambição. Uma pessoa tão comum assim merece ser desmascarada depois no campo de batalha da reconquista da esposa. Enquanto isso, Yulan acabará de voltar para a vila onde morava. E começou a pesquisar o que o Instituto de Pesquisa fazia. Antes de atravessar, ela trabalhava exclusivamente com pesquisa de medicamentos. Se ela quisesse encontrar um emprego, então seria melhor voltar ao seu campo de atuação. Ela deu uma olhada no site oficial do Instituto de Pesquisa. Em pouco tempo, encontrou a vaga de assistente de pesquisa. 30.000 por mês. E apenas para fêmeas. Sem exigências de grau acadêmico em cura. Ou seja, contanto que seja uma fêmea, está bom. Meu Deus! Isso não é um emprego dos sonhos feito sob medida para ela? Hesitou por um segundo. Tudo é uma falta de respeito pelo dinheiro. Ela rapidamente enviou seu currículo. E anexou uma foto de um polegada. Sem surpresas. O laboratório responsável pela contratação estava em alvoroço novamente. Uma fêmea disposta a trabalhar. Já era suficientemente surpreendente. Não mencionando ainda que era a fêmea fofa e suave da manhã. Deus sabe. Este cargo está vago há vários anos. Coração agitado e mãos trêmulas. Zhao Song imediatamente pediu para a fêmea vir para a entrevista amanhã. Ele realmente queria ir pessoalmente buscá-la. Mas Yulan recusou. O barulho estava tão alto que até o laboratório ao lado pôde ouvir. Luísa franziu a testa. Por que de repente está tão barulhento? Alguém veio explicar. Foi então que souberam que na verdade receberam o currículo da fêmea para a entrevista. Mas ela não deu muita importância a isso. Afinal, com um simples movimento dos dedos do pé, dá para perceber. Com certeza é alguma fêmea que vem só para ganhar o benefício. Claramente, ainda não a conhecera. Ela imediatamente a rotulou como uma preguiçosa. Ela precisaria defender sua imagem única até o fim. Quem ela pensa que é por não ser filha da rainha? Somente se mostrando gentil e bonita. A imagem de estar disposta a trabalhar estava profundamente enraizada. Ela só poderá estar em uma posição invencível. Infelizmente, quem chegou é seu arquirrival. Yulan não esperava que, assim que entrou,
Zhao Song já a informasse que foi admitida. Ele passou a manhã inteira mostrando a ela os diversos locais de pesquisa. Assim que abriu a porta do segundo laboratório, viu um macho vestido como um verdadeiro elite da rua. Não conseguiu evitar e esfregou os olhos. Meu Deus! Como pode haver fêmeas na instituição de pesquisa? Alan só percebeu então que essa pequena fêmea era quem estava fazendo a entrevista hoje. O laboratório deles, por causa da presença da princesa Luísa, não deu importância ao alvoroço da instituição de pesquisa de ontem. Não se importaram com isso. Chegaram até a zombar das pessoas de outros laboratórios por estarem solteiras há tanto tempo. Ficavam extremamente animados ao ver uma fêmea, cada um mais arrogante que o outro. Eles até bloquearam o grupo de chat barulhento. Por isso, nunca haviam visto a foto de Yulan. Até que, neste momento, ao ver a verdadeira Yulan, perceberam o quão estúpidos foram ontem. Está realmente delicioso. Allen, como responsável do segundo laboratório, é sempre tão orgulhoso e distante, mas agora está com uma expressão de adoração a ponto de babar. Allen, há algo acontecendo? A porta do laboratório está sempre aberta, mas Allen não parece tomar nenhuma atitude. Luísa finalmente atraiu a atenção. Ao se aproximar, ela viu Yulan com o crachá da instituição de pesquisa. Não é mentira que ela está chocada, mas ainda precisa fingir estar surpresa e amigável. Lan, como você está aqui? Oh meu Deus! Você não odiava trabalhar? Depois de falar, ela tapou a boca. Parecia que havia deixado escapar algo. Mas logo sua expressão ficou cheia de desculpas. Lan, você não tem nenhum negócio nas mãos. Está sem dinheiro, não está? Mas por favor, não venha aqui para receber subsídios, tudo bem? Cada centavo aqui deve ser gasto com sabedoria. Não mencionar que ainda é uma posição tão importante quanto a de assistente de pesquisa e desenvolvimento. O placebo desenvolvido envolve bilhões de machos. Não pode haver nenhuma falha. Ela disse isso enquanto tirava sinceramente o celular. Preciso transferir dinheiro para Yulan. 1 milhão é suficiente? Se você pegou o dinheiro, não complique mais, está bem? Yulan ainda não teve tempo de dizer nada. Ele foi marcado assim. Por causa da falta de dinheiro, recebeu o rótulo de alguém que está apenas enrolando para receber a ajuda. O olhar de Alan, que falou com ela antes, de repente esfriou. Ela ficou tão irritada que acabou rindo. Enquanto isso, na sala de descanso pessoal de Shen Zuoran, um homem estava despejando punhados de água fria em seu rosto. Isso é realmente muito estranho. De repente, senti aquele aroma que é tão viciante novamente. Como se a alma estivesse tremendo. O corpo seco e contido ansiava desesperadamente. Desejava ser marcado. Desejava ser acalmado. Mas logo percebeu que algo estava errado. Lutando para pegar seu tranquilizante que estava na sala de descanso. Ele não podia se envergonhar assim na instituição de pesquisa. Mas quando o tranquilizante azul profundo foi retirado, sentiu aquele frio cortante. Ele hesitou. Será que realmente tinha que fazer isso de novo? Mas aquele cheiro era tão gostoso. De repente ele olhou para si mesmo no espelho. Seu olhar tinha uma malícia diferente da frieza habitual. Ele se concentrou em suprimir suas emoções. Arrumou suas roupas. Ao levantar a cabeça, tornou-se o diretor elitista e frio novamente. Então se virou e caminhou em direção ao cheiro lá fora. O primeiro diretor de pesquisa da Zensin finalmente levou uma rasteira. A princesa inútil que ele via estava cheia de artimanhas. Na verdade, era um grande nome da pesquisa escondido. Diante de todos, ele segurou a mão de sua esposa. Bateu com força no próprio rosto. Eu te imploro, me perdoa, por favor. Mas por que deveria? Diante das manobras impressionantes de Luísa, o canto dos lábios de Yulan se curvou em um sorriso sarcástico. Quanto à posição, ambas são assistentes de pesquisa. Quanto à identidade, se não fosse pelo desaparecimento da original, como Luísa poderia ser coroada como princesa? Ela é apenas a filha de um duque. Mesmo que ela não tenha poder de cura, ainda assim poderia deixar essa mulher para trás. Com uma ironia sutil no tom final, a máscara de suavidade que Luísa forçava quase se quebrou. Ela mordia os lábios com força. Estava prestes a dizer algo, quando viu uma figura alta e fria se aproximando. Era o diretor Shen. O que você está fazendo aqui? O rosto de Luísa instantaneamente se tornou suave. Você veio ver o progresso da pesquisa? Mas o homem não a ouviu. Em vez disso, focou os olhos em Yulan. Shen Zuoran neste momento sente que seu sonho se quebrou. Ele veio seguindo o aroma tentador, como um cão seduzido por um osso.
Não esperava que a fonte do aroma fosse esta fêmea cheia de artimanhas. Como você está aqui? Você gosta tanto assim dele? Gosta tanto que se arriscou a entrar na instituição de pesquisa. Ele deveria estar bravo, na verdade. Mas, no fundo, passou uma leve satisfação secreta. Afinal, Yulan fez isso por ele. Ela realmente se rebaixou a esse ponto. Ele pensa que é tudo muito bonito. Mas Yulan ficou um pouco confusa. Ela mostrou o crachá da instituição que acabou de receber. Explicou que conseguiu por meio de uma entrevista. A partir de hoje, ela vai trabalhar aqui. Seu rostinho exibia satisfação por ter conseguido um emprego. Seus lábios, que parecem tão adoráveis, ainda sorriam docemente. Não esperava que Luiz aparecesse novamente. Dizia que Lana nunca faria experimentos. Fazer bagunça é mais ou menos isso. Ela acha que Zhao Song não agiu corretamente nessa questão. Enquanto falava, ela ainda tinha a generosidade de convidar suas amigas. Afinal, mesmo sendo ruim, é uma habilidade de cura de nível A. No passado, ela nunca faria algo assim. Mas se alguém tivesse que competir com ela, seria melhor do que Yulan, que tem um status mais elevado. E as outras fêmeas, sob a aura de seu talento de cura S, sempre deveriam ser apenas um acompanhamento para ela. Felizmente, Shen Zuora acenou com a cabeça. Concordou plenamente com a proposta de Luísa. Levantou a mão e pegou o crachá de Yulan, usando como desculpa que o cargo de assistente de pesquisa não era adequado, para que Yulan saísse rapidamente daqui. Mas ele realmente não concordava com o que Luísa disse. Achava que Yulan era uma inútil, preguiçosa e gananciosa. Apenas Yulan tem uma aparência fofinha. E ainda é tão cheirosa. Ele realmente não conseguia aceitar. Yulan trabalhava ao lado daqueles homens rudes e desleixados. Esta é a sua própria intenção egoísta. Mas quer sacrificar os outros para se realizar. E ainda acha que isso é uma grande bondade da parte dele. Ele é realmente um homem cão, frio e sem coração. Yulan estava tão irritada que sua boquinha estava se movendo, deixando claro que ela não está usando os caminhos alternativos. Além disso, eu ainda nem comecei a trabalhar oficialmente. Com que base você diz que eu não sou adequada? Sua mão pequena estava estendida na frente de Shen Zuora. Devolva-me a placa de identificação. Sua aparência estava muito irritada. Isso estava deixando Shen Zuora quase louco. Talvez foi porque ele estava agitado e não estava pensando direito. Ele achava até adorável a forma como a pequena fêmea o encarava. Ele gritava por dentro, clamando ao céu. Mas sua expressão permanecia fria. Ainda não tinha falado. Luísa respondeu por ele. Na verdade, como diretora, ela tem direito de veto sobre todas as questões internas da pesquisa. Lanlan, é melhor você ir logo. O que se quer dizer é que não continue a se envergonhar aqui. Ela não queria ir embora mesmo depois de dar o dinheiro. Agora foi mandada embora pelo diretor. Luísa se sentia ótima. No entanto, Yulan não a deu a mínima. Em vez disso, olhou provocativamente para Shen Zuora. Que tal fazermos uma aposta? Vou usar meu próprio talento, para que você reconheça seu erro, e me convide pessoalmente para entrar no instituto de pesquisa. Suas palavras eram firmes e claras. Ela conseguiu fazer Luísa rir. Tudo bem. Lanlan, eu sei que essa é a nova piada que você aprendeu. Mas ainda temos que nos concentrar nos experimentos. Então, você deve ir embora por agora. Yulan não ficou brava ao ouvir isso. Pelo contrário, ficou bem tranquila. Afinal, Shen Zuora é quem tem o controle total. O que acha? Você está disposta a apostar comigo? Antes que a outra pessoa pudesse responder, ela explicou como seria a aposta. Há uma vaga de pesquisador sênior no site do Instituto de Pesquisa. Todos da instituição podem participar da competição. Essas são as regras estabelecidas por Shen Zuora. Não é mais por antiguidade que se obtém promoções, mas sim com suas próprias habilidades reais. Através de avaliações, subir um nível. É uma regra muito justa. Mesmo sabendo que Yulan não tem essa capacidade, Shen Zuora ainda assim concordou. A avaliação é dividida em duas partes, teórica e prática. As questões são retiradas aleatoriamente do banco de dados inteligente que ele pesquisou. Não há como trapacear. Ele estava com uma expressão de quem está ansioso para ver o espetáculo. Espero que você não me decepcione. Em breve, os 4 pesquisadores seniores que receberam a notícia se sentaram na sala 308. É a primeira vez que uma fêmea está competindo. Um dos pesquisadores mais velhos e rígidos estava um pouco insatisfeito. Acreditava que isso era uma porta dos fundos aberta por Shen Zuora.
E as fêmeas do Império vivem com todo o conforto. Algumas nem permitem que os machos saiam para trabalhar. Apenas ficam em casa para servir e acompanhar. Zhao Ping já viu isso. Muitos machos excelentes, após se casarem com fêmeas, precisaram deixar seus empregos. Mas os preconceitos no coração das pessoas são uma grande montanha. Eles logo saberão essa verdade. Apenas vi Shen Zuoran sentado na posição principal de fiscalização. A avaliação começou oficialmente. E Yulan quase se dedicou a responder rapidamente. Embora os mundos de suas vidas passadas e presentes sejam diferentes, mas a pesquisa não tem fronteiras. Em sua vida passada, ela fez contribuições significativas à pesquisa de medicamentos. Este exame escrito é pura brincadeira. Zhao Ping não conseguiu resistir e se levantou para olhar de perto. Para sua surpresa, a pequena fêmea não se deixou afetar nem um pouco por ele. Ela estava calma, nem subserviente, nem arrogante. Isso mesmo. Ela possui as qualidades que um pesquisador sênior deve ter. Mas quem sabe não é só aparência. Seu olhar recaiu novamente sobre o computador de Yulan respondendo. Oh meu Deus, marca registrada. Ele observou com as pupilas dilatadas. Seu rosto estava cheio de surpresa difícil de esconder. Os outros 3 pesquisadores estavam entediados. Ao ver isso, todos passaram a ter uma pequena dúvida. Será que as respostas estavam muito ruins? Mas não sabia que Yulan, em apenas 1 minuto, respondeu rapidamente 3 ou 4 questões. A velocidade foi impressionante. E a taxa de acertos, altíssima. Quando Zhao Ping voltou para seu lugar, a surpresa em seu rosto ainda não havia desaparecido. Isso deixou outras pessoas ainda mais curiosas. Mas Zhao Ping simplesmente não disse nada. Todos correram, um por um, para espiar com uma forte curiosidade. E quando voltaram, todos traziam uma expressão de incredulidade similar. Somente Shen Zuoran permaneceu imóvel. Ele nem mesmo mudou sua expressão ao olhar para Yulan. Em vez disso, ele pegou o celular e pediu a Zhao Song para recolher a placa de identidade de Yulan e cancelar todas as permissões e chats em grupo. Depois, transferiu a compensação relacionada para a conta de Yulan. Ele não viu a sala de respostas, mas já havia decidido unilateralmente que Yulan não era capaz. Caso contrário, como aquelas pessoas poderiam estar tão chocadas? De fato, os preconceitos no coração das pessoas são como montanhas. O valor desta afirmação ainda está crescendo. Shen Zuoran estava bastante confiante. Então, ao ver que Yulan acertou tudo, a mente de Alto Qi dele teve um momento de vazio. Ele não esperava que a primeira derrota da vida dele fosse dada pelo inútil Yulan. Quando ele conseguiu se acalmar e foi para o laboratório prático, ouviu os gritos de alegria do pessoal. Meu Deus! Lan, você é realmente incrível! Você ainda extraiu novos materiais. Esta é uma rota que nunca havíamos imaginado antes. Alguns pesquisadores seniores estavam ansiosos. Logo ofereceram condições generosas, enviando pedidos de formação de equipe para Yulan. Shen Zuoran acabou de entrar e viu o orgulho brilhante no rostinho de Yulan. Mas ele não achou isso desagradável. Na verdade, achou até um pouco adorável. Nem mesmo ele percebeu. Nesse momento, seu coração até acelerou um pouco. O que você acha? Diretor, você não está com medo de admitir o que disse, está? Yulan se aproximou dele. Ele o encarava fixamente. O homem, raramente, parecia um pouco envergonhado. Ele desviou o olhar. Ele fez um som afirmativo. Yulan, bem-vindo ao Instituto de Pesquisa. O diretor que cumpre suas promessas. Como ele poderia fazer algo que quebrasse as promessas? Mas quando Yulan pegou o celular, estava prestes a compartilhar essa boa notícia com Zhao Song. Ela descobriu que não conseguia acessar o software do Instituto de Pesquisa. A mensagem dizia que o acesso era negado. Você não tem permissão para acessar este recurso. Ela imediatamente se lembrou do momento em que respondeu às perguntas. Ela viu Shen Zuoran, que estava ocupado com o celular. Será que ele estava lidando com isso? Enquanto pensava assim, Zhao Song lhe enviou uma mensagem de desculpas pelo celular. Isso confirmou seu pensamento. É claro que ela não iria culpar Zhao Song. Quando olhou novamente para Shen Zuoran, seu olhar raivoso misturava a um leve desgosto. Ela mostrou a tela do celular para o homem. Shen Zuoran, você realmente me dá nojo. Você não acredita que eu posso ganhar a aposta? Ela hesitou. O rosto suave estava cheio de espinhos. Ela já perdeu a paciência de se envolver com essa pessoa. É apenas um emprego. Não tem problema, eu posso procurar outro. Ela se virou para ir embora.
Shen Zuoran de repente se lembrou da boa ação que fez. Ele sentiu um arrepio por todo o corpo, porque ele percebeu que a fêmea estava olhando para ele. Era tão cheio de desgosto. Não pode. Ele ficou nervoso. Ele puxou Yulan que estava prestes a sair. Lan, eu estava errado. Mas, no momento em que ele tocou a fêmea, Yulan rapidamente retirou a mão. Ele havia acabado de ordenar a remoção das permissões dela. Agora ele estava tentando se aproximar dela. Isso é realmente nojento. Fique longe de mim. Você realmente é insuportável. Com um estrondo, parecia que algo tinha quebrado. Shen Zuoran instantaneamente sentiu como se seu coração estivesse sendo apertado. Ai, que dor! A dor é tanta que ele não consegue nem ficar em pé. Se alguém tivesse dito isso um dia antes, que ele sentiria dor por causa de uma frase comum de uma fêmea, ele com certeza diria que essa pessoa era louca. Mas agora, quem é o tolo? Ele sente o olhar cortante da pequena fêmea. Por favor, não olhe assim para ele. Ele realmente está muito assustado. Tem medo que a pequena fêmea não lhe dirija mais a palavra. Afinal, ela sorriu para ele há pouco tempo. Não pode ser. Ele definitivamente não aceitará isso. Pensando nisso, ele novamente segurou o pulso de Yulan. Mas isso foi como dar um tapa em si mesmo. Todos ficaram com os olhos arregalados. O que o diretor está fazendo? Até Yulan ficou parada, sem entender. Mas Shen Zuoran sabia muito bem que não estava louco. Desculpe. Eu fui arrogante e subestimei você. Você é a fêmea mais inteligente e capaz que eu já conheci. Eu cometi um erro. Foi eu quem cometeu o erro. Você pode me punir como quiser. Ele tentou o máximo que pôde para ficar. O macho alto baixou a cabeça. Seu olhar estava cheio de sinceridade e arrependimento. As marcas de palmas em seu rosto ainda estavam tão visíveis. Yulan perdeu a paciência instantaneamente. A outra parte já chegou a esse ponto. E ainda reconheceu suas habilidades. E ela realmente está precisando de dinheiro. Após uma breve reflexão, ela achou que ainda poderia ficar. Mas, Shen Zuoran, você precisa se lembrar de mim. Eu não estou aqui apenas para ser um inútil recebendo subsídio. Shen Zuoran assentiu obedientemente. Ele se desculpou sinceramente mais uma vez. Alguns pesquisadores seniores trocaram olhares frenéticos. Era a primeira vez que viam Shen Zuoran assim, olhando para aquele jeito. Se Yulan tivesse recusado agora, provavelmente teria chorado na hora. O diretor, que sempre se manteve calmo, como pôde se tornar assim? No momento em que alguns trocaram olhares de entendimento, Shen Zuoran já trouxe Yulan para o seu escritório. Reabrir várias permissões. No passado, esse tipo de coisa trivial era, aos olhos dele, uma perda de tempo. Mas agora ele se sente feliz e alegre. O doce aroma que emana do pequeno fêmea paira na ponta do nariz. Ele até pensa em desligar o sistema de purificação do ar, para deixar esse cheiro permanecer no quarto por mais tempo. Mas fazer isso seria muito ousado. Após redefinir as permissões, ele tira um novo crachá e entrega a Yulan. Afinal, cada crachá corresponde a um cargo e confere diferentes permissões. O crachá de assistente que Yulan tinha no começo só permitia entrada e saída livre do Instituto de Pesquisa e de alguns laboratórios relacionados. Mas agora, como pesquisadora sênior, as permissões que possui serão muito maiores. Cada crachá sênior é concedido diretamente pelo diretor. Daqui a pouco, teremos que tirar uma foto em grupo e fazer um cartaz de congratulações para postar na intranet. 1 minuto do assunto. Parabéns à assistente de pesquisa Yulan por ter conseguido passar na seleção para pesquisadora sênior, que foi ampliada e enviada para os celulares de todos. A mais chocada foi Zhao Song. Afinal, o diretor acabou de pedir que ele fizesse esse tipo de coisa. Mas agora Yulan se tornou pesquisadora sênior. Ele enviou uma mensagem de parabéns. Não pôde deixar de se perguntar quem havia restaurado os privilégios. Não faz diferença não olhar para isso. Mas ao olhar, levou um susto. Era nada menos que o próprio diretor. Enquanto isso, Luísa ainda estava deprimida no laboratório. Yulan foi participar da seleção. Ela, como assistente, não tinha o direito de assistir, a menos que usasse sua identidade de princesa. Mas isso prejudicaria sua imagem de doce e inofensiva. Ela veio trabalhar na instituição de pesquisa, para se aproximar de Shen Zuoran. Afinal, ela não é a filha biológica da rainha. Se aqueles acontecimentos de anos atrás vierem à tona, tudo que ela conquistou agora se tornaria em vão. Portanto, ela precisa fazer isso antes. Tentar casar com o maior número possível de machos de alto nível.
obter o apoio das famílias por trás deles. Mesmo que a verdade de que elas fizeram Yulan desaparecer venha à tona. Uma fêmea inútil sem poder de cura. Também não tem o direito de competir pelo trono com ela. De repente, ouviu-se um grande grito de alegria de Allen ao seu lado. Foi Yulan quem passou na seleção. Allen estava tão feliz quanto uma criança. Quando ele a viu pela primeira vez, seu coração imediatamente foi conquistado pela pequena fêmea. Se antes havia alguma preocupação, agora já desapareceu completamente. Ele mal podia esperar para se oferecer e se casar com ela. Até mesmo as outras pessoas no laboratório começaram a discutir como se oferecer para dividir a cama. Apenas Luísa estava mordendo os dentes de raiva. No entanto, um alarme agudo interrompeu tudo isso. Com um beep, o Marechal Wu liderou a primeira legião. Resgatou com sucesso os civis do Distrito 13. Uma grande quantidade de machos em colapso mental estava a caminho. Por favor, preparem o Hospital dos Machos Loucos para a recepção. Hospital dos Machos Loucos. Yulan estava cheia de dúvidas. Que lugar é este? Neste momento, ela ainda estava no escritório de Shen Zuora. Compreender o processo após a seleção. Não esperava que o Instituto de Pesquisa pudesse ter ligações com o Hospital dos Machos Loucos.